Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar mais um pouquinho da cidade de Hanoi para vocês. A gente vai passear por alguns pontos turísticos da cidade e eu vou mostrando por onde eu andei. Todas as fotos são minhas e eu vou fazendo comentários ao longo do vídeo. O ponto mais central da cidade de Hanoi é o Lago Hoang Khiem. Ele é a referência para todos os turistas, mas também um ótimo ponto de encontro para as pessoas que moram na cidade. Existe uma lenda que diz que o lago é a casa de uma tartaruga gigante com um casco dourado, que guarda uma espada mágica. Essa espada foi usada por um guerreiro que venceu uma batalha contra os chineses e expulsou o exército da dinastia Ming do Vietnã, tornando-se imperador. Reza a lenda que a tartaruga dourada surgirá novamente quando for necessário defender a independência e a soberania do Vietnã. Uma representação dessa lenda foi a construção da Torre da Tartaruga, bem no centro do lago. Ela é um símbolo de força e coragem para os vietnamitas. A gente não tem como acessar, visitar essa torre no meio do lago, mas ela certamente é o maior símbolo da cidade de Hanoi. Outra atração, que também fica localizada no lago, é o Templo Nok Son, ou o Templo da Montanha de Jade, que é taoísta e foi construído numa ilhota, bem no meio também do lago. Ele é acessível através dessa ponte vermelha que se chama Ponte Hook. Como eu falei para vocês anteriormente, eu cheguei em Hanoi já bem próximo do feriado do Ano Novo. Então muitas coisas já estavam fechadas ou fechando ou com horários reduzidos de visita. E o dia que eu tive para visitar esse templo foi um dia desses, que aí eu acabei chegando lá e estava fechado. Então eu só pude ficar observando umas pinturas bonitas que tem do lado de fora, perto da porta, que é o portão, que dá acesso à ponte para chegar no templo. E foi mais uma das atrações que ficou para uma próxima visita. Uma das paradas daquele ônibus que eu comentei, do Hop-on Hop-off, que eu usei quando eu estive em Hanoi, é aqui no complexo de Ho Chi Minh. E é uma boa parada, porque só aqui você já visita 4 atrações, que é o mausoléu, o Palácio Presidencial, o museu e a casa onde o Ho Chi Minh viveu. O mausoléu é esse enorme monumento que é guardado e protegido 24 horas por dia. Quem quiser visitar o corpo embalsamado do grande e idolatrado líder vietnamita, tem que passar por um esquema super rígido de segurança. A gente tem que deixar todos os nossos pertences, quem tiver com mochila, com mala, bolsa, enfim, tem que deixar tudo e principalmente as câmeras fotográficas. Só pode ir com celular, mas também lá dentro não pode fotografar. Então, depois que essa checagem toda termina, a gente segue um guia, entra no prédio e vai até uma sala que está com uma luz mais diminuída assim, onde a gente pode ver o corpo do Ho Chi Minh. A gente pode só, e deve ficar andando o tempo todo, contornando o corpo dele sem parar. A gente não pode parar em momento nenhum. Tem muitos guardas e eles vão fazer alguma sinalização se você parar no meio do caminho. Dizem que o corpo é enviado para a Rússia a cada 6 meses para poder refazer ou, enfim, restaurar o embalsamento. O Palácio Presidencial foi a residência dos governadores gerais no tempo que o país ainda era conhecido como a Indochina Francesa. Ele foi construído entre 1900 e 1906 por um arquiteto francês, seguindo o estilo da arquitetura neoclássica. Atualmente, ele ainda é usado para reuniões com membros do governo e, por isso, ele não está aberto à visitação.
Logo depois da Declaração da Independência, em 1945, a França tentou recuperar o território perdido, e o que desencadeou na Primeira Guerra da Indochina, que só terminou em 1954 com a derrota dos franceses. Só aí que Ho Chi Minh passou a ocupar o Palácio Presidencial, mas essa sede grande ele também ficou por pouco tempo. Ele logo se transferiu para um anexo que foi feito especialmente para ele trabalhar. Nesse anexo está a chamada Casa 54, que foi onde Ho Chi Minh foi trabalhar, e ela hoje apresenta um panorama da vida política desse líder que se mistura com as lutas pela independência do país. Nesse anexo a gente também pode ver a sala, que era a sala de trabalho de Ho Chi Minh, e uns carros que ele utilizava na época que ele foi o presidente do Vietnã. Próximo também a essa casa tem umas salas onde tem muita informação visual também, várias fotos, várias histórias mesmo, equipamentos audiovisuais que nos mostram bastante também informações sobre Ho Chi Minh e sobre o país. Ainda na propriedade, a gente também pode ver um lago super bem cuidado, cheio de carpas e também várias raízes de ciprestes ao redor desse lago cheio de chafarizes. E também está localizada a Casa na Palafita, que foi realmente o lugar que ele morou, onde a gente pode ver, visitar o quarto dele, que é essa fotinho menor que eu coloquei aí no cantinho. Essa casa realmente representa a simplicidade do estilo de vida desse líder que foi super dedicado à sua nação e ao seu povo. É legal saber que esse local, que hoje é o complexo, ele foi onde o presidente Ho Chi Minh leu a Declaração da Independência, dando origem à República Democrática do Vietnã em 1945. Uma outra atração, ainda no complexo, é o Museu de Ho Chi Minh, que é considerado a enciclopédia sobre o presidente Ho Chi Minh. Ali a gente pode ter acesso a um acervo enorme de fotos, fatos históricos, documentos, artefatos, enfim, tudo sobre a vida, a ideologia, a carreira desse líder tão idolatrado do Vietnã. Infelizmente, mais uma vez, por estar perto do feriado do Ano Novo, eu também não consegui chegar no museu com ele ainda aberto. Ele estava com horários restritos para visitação. Então, fiquei só na vontade. Mais uma atração que vai ter que ficar para a próxima visita. Uma outra coisa que eu observei, assim que eu cheguei no Vietnã, foi que as cidades estavam todas elas cheias de bandeiras, né? Não só a bandeira do Vietnã mesmo, né? Vermelha com a estrela de 5 pontas amarela, mas também a bandeira do Partido Comunista, que também é vermelha e tem a foice e o martelo amarelos também no seu centro. E eu fiquei meio intrigada com aquilo, falando, nossa, mas esse país é tão patriota, assim, também não sabia disso, né, que fica enchendo as ruas de bandeira. Só depois, quando eu cheguei em Hanoi, que eu soube que aquilo tudo era pela comemoração dos 90 anos da fundação do Partido Comunista do Vietnã. Então era por isso que a cidade estava toda enfeitada. Agora eu vou mostrar para vocês uma das atrações mais tradicionais, antigas e populares do norte do Vietnã, que é
o Teatro de Marionetes Aquático Thăng Long. Esse teatro está localizado bem naquela praça que eu mostrei no vídeo anterior, que é a praça mais movimentada que tem ali do centro de Hanoi. Fica bem próxima do lago, da parte norte, mais do lago, perto de onde é o templo taoísta, que eu também já comentei, e também ali daquela muvuca, da quantidade de motos e de uns lugares que são cheios de bares, enfim, o ponto perfeito para o turista. Esse teatro é original do norte do Vietnã mesmo, né, onde fica Hanoi. E ele tem suas raízes no delta do Rio Vermelho, em uma época em que os arrozais eram inundados e os aldeões, né, por eles estarem com água assim pela cintura, eles acabavam fazendo entretenimento, né, para divertir as pessoas da aldeia com bonecos atuando sobre a água. Então, esse é o teatro. Os shows são realizados numa piscina de água, né, como um palco, e os fantoches aparecem por trás dessas cortinas. São 3 ali no fundo de bambu, e eles são controlados por cerca de 10 pessoas. O espetáculo apresenta 17 pequenas esquetes que duram mais ou menos 1 hora. As apresentações são acompanhadas por uma orquestra vietnamita que toca a música tradicional deles, com instrumentos como bateria, sinos de madeira, chifres, flautas de bambu, pratos e instrumentos de corda típicos do Vietnã. O que é contado são histórias e lendas folclóricas do Vietnã, levando o público a uma jornada pela vida na vila antiga, às colheitas agrícolas, danças de criaturas místicas, além da famosa lenda da tartaruga gigante que eu contei anteriormente, quando eu falei do lago, da espada. As histórias são contadas na língua local, mas você pode alugar um aparelhinho que traduz para outras línguas, como inglês, espanhol, francês, alemão. Infelizmente, não tem português. No final da apresentação, os artistas que controlam os fantoches, eles saem de trás das cortinas para agradecer e receber os aplausos do público. Uma coisa que é totalmente merecida, porque é incrível como que eles movimentam os fantoches pela piscina com tanta precisão e destreza. Essa é uma atração que encanta todas as idades e está sempre cheia. Então, uma boa dica é você comprar uns ingressos que são os mais caros, mas que são os mais próximos das primeiras filas, porque como os bonecos não são muito grandes, quanto mais longe você ficar do palco, pior vai ser a sua visão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena viagem e eu já convido vocês para um próximo vídeo que eu vou gravar para falar de outras 2 atrações que são muito especiais dessa cidade tão fantástica que é Hanoi. Me aguardem!